E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui, recebendo hoje Júnior Vieira para a gente comentar muitas coisas, já que o Júnior está cheio de projetos, né? Acabou de vir de uma premiação, né, Júnior? No Festival de Gramado. Então, primeiro, queria te agradecer e te parabenizar também por todo o seu trabalho e já começar perguntando como é que foi fazer o Último Animal, o filme O Último Animal, se você puder dar uma sinopse para a gente também. Cara, foi muito enriquecedor, né? Porque é um filme internacional dirigido pelo Leonel Vieira. O Leonel é um dos maiores produtores e diretores lá de Portugal e tem uma gama de trabalhos muito grandes. É grande produtor de diversos projetos gigantes, assim, de Netflix, da Amazon. E ele foi um dos últimos trabalhos antes da pandemia, né? Foi em 2019 que a gente filmou, no fim de 2019. E ele fala sobre o jogo do bicho, né? Entre a entrada de pessoas estrangeiras aqui, que muitos têm empresas fantasmas para lavagem de dinheiro, e essa interlocução entre a favela, onde é uma personagem que é o Didi, que é um cara batalhador, que é da comunidade, que tenta a todo custo sair da realidade imposta pelo tráfico, por tudo, porque o irmão dele é um grande chefe do tráfico. E ela, a certo ponto, ela esbarra na minha história real também de vida, que eu sou um cara periférico, também, onde meu irmão também era do tráfico de drogas. Então isso permeou muito, foi um filme muito importante para minha trajetória de fazer. A gente estava agora em Gramado, foi a estreia mundial dele, foi indicado a melhor ator internacional e foi muito enriquecedor estar ali e que venham mais projetos depois disso, né? Leonel virou um grande parceiro, a gente pretende trabalhar junto no futuro próximo também. Legal. Eu não sabia que tinha a ver com a sua vida, assim. Você falou da importância. Qual a importância, então, desse trabalho, assim, para você como ator e também para sua vida pessoal, né? Porque eu acredito que quando a gente é ator, enfim, atriz, a gente tem trabalhos que marcam as nossas vidas, né? O Último Animal é um trabalho que marca a sua vida? Fato, sim. É meu primeiro protagonista internacional, Uhum. onde a gente consegue, de repente, mostrar um trabalho mais sólido e conciso, né? É importante para mim, por eu falar inglês no filme também, falar uma outra língua que não é a minha língua materna, tá com pessoas muito queridas. Eu tive a honra de conseguir encaixar no filme vários amigos meus, né? Porque muita gente não tem oportunidade. Normalmente, os produtores de casting, eles têm já umas cartas marcadas, uma galerinha que sempre são as mesmas pessoas, né? E aí, quando o Leonel virou para mim e falou assim, cara, você conhece outros atores que possam trabalhar contigo? Eu falei, óbvio. Pô, a gente o que mais tem é amigo, pode indicar. E assim, eu não indiquei meus amigos por serem só meus amigos, porque eles são muito talentosos. Tanto que um deles hoje faz o Anderson Silva, ele é o protagonista da série Spider, do Paramount. O outro fez o Luiz Gama, né, que é um filme que está na Globoplay, e a protagonista ele é o Luiz Gama. O terceiro faz Maldivas, é um dos protagonistas de Maldivas, de Jogo que Mudou a História. Então você vê assim, todas as pessoas que eu indiquei para estarem ali do meu lado, são meus amigos, hoje são protagonistas das suas próprias histórias, né? E aí você vê quanto que o filme poderia vir a perder colocando sempre os mesmos rostos. Então o Leonel teve o privilégio de colocar novos rostos que hoje estão em ascensão nesse mercado. Então assim, e o filme também tem a ligação com a minha vida, porque eu sou um cara, sou maranhense, né? Sou maranhoca, que eu falo, que eu nasci no Maranhão, mas eu sou radicado no Rio de Janeiro. Mas eu vivi em muita favela, ó. E meu irmão tem essa ligação. Meu irmão foi assassinado em 2019 também, então um pouquinho antes de começar o filme. Aí isso tudo mexeu um pouco comigo, e quando a gente contou e conversei com o Leonel, isso na hora pegou ele. Ele falou, cara, essa vida do Didi, que é o personagem, é muito parecida com a sua, e a partir daí o resto é história. Tá aí no filme, tem que assistir. Boa, boa. Ou seja, é um filme que abriu muitas portas, né? Também, isso que é o mais legal. E você falou que foi seu protagonista, primeiro protagonista internacional. Como é que foi se preparar para fazer o personagem, para protagonizar um filme internacional e chegar onde chegou, né? Então, tive a ajuda de muitas pessoas, sempre falo que nada é individual, essas vitórias são sempre coletivas, né? E como até o Lennon fala muito, né? Quero agradecer aqueles, na verdade, foi mais de um. E aí com isso, na ideia de inglês, de corpo, de prosódia, da favela, com meus amigos também, a gente dando liberdade para criar muito esse núcleo. E eu interpreto ao lado de pessoas internacionalmente famosas, né? Tipo Joaquim de Almeida, que fez Velozes e Furiosos, Balada de Pistoleiro, tá sempre em Hollywood, fez agora A Rainha do Sul com a Alice Braga também. Ele sempre tem um protagonismo do Duran Futterbrau, que fez o Ultimato Burn, e outras. Aí tem pessoas que fizeram Casa de Papel.
Exterminador do Futuro. Eu falei, caramba, essa galera aqui. E eu ali tentando interpretar de igual para igual com eles. E no set, treino é treino, jogo é jogo. Na hora do set, isso. a gente ia para dentro. Mas é muito enriquecedor, é muito feliz saber que a gente conseguiu, né? Ali você tem a ideia de, nossa, cara, todo mundo questionava muito, criticava muito, não acreditava no que a gente podia fazer. E a gente representando não só a mim, mas como minha família, meus amigos, e representando uma classe periférica que está lutando aí por igualdade, né? Tá ali nesses espaços. Eu sei que eu sou uma exceção ainda, mas essa exceção é fato que, cara, a gente dá para fazer. Vamos lá, vamos movimentar. Sim. Esse filme é muito importante para minha vida. Com certeza. E a gente pode falar da importância dele principalmente por tudo que ele está conquistando, né? Teve agora o festival lá em Gramado, ele concorreu a melhor filme internacional e a melhor ator. Como é que foi viver esse momento, essa experiência também? Ouvindo o seu Instagram, você é todo feliz, todo alegre, comemorando, enfim, várias fotos ali. Como é que foi para você chegar até aqui? Ah, cara, é uma vitória. Ali eu nem imaginava, tipo... não sei se já foi em Gramado, nunca tinha ido na cidade, muito menos no festival. Então eu senti ali que tem eu vejo como eles colocam como tipo, uma celebridade de uma forma positiva, né, nessa palavra, porque tem várias questões aí na questão da celebridade. Mas você tem um cronograma e tem coisas para cumprir durante o festival. Você conhece muita gente, conheci pessoas muito incríveis, já fui convidado para outros trabalhos a partir do festival, pelo que me viram, para estar trabalhando na América Latina. Até um menino que se dizia meu fã, estava com um filme que ganhou vários prêmios lá, que é o Gabriel Martins, né, do Marte 1. Uhum. Ele me abordou lá e eu fiquei super feliz, assim, não conhecia. Conheci o trabalho dele, a gente se aproximou bastante. E entre outras pessoas que eu fiz amizades e trocas para a vida. O festival ele é uma importância muito grande por ser o maior festival da América Latina de cinema. Eles dão essa grandiosidade também. O jeito que é feito o filme, os debates e tudo que você tem que cumprir durante essa trajetória. Eu fiquei lá 10 dias. Mas foi muito importante o filme estar lá, sendo destacado, onde críticas também de diversos pontos e lados assim, que foram importantes para a gente poder potencializar o que vem pela frente aí, a partir da trajetória desse filme. É muito legal, porque você está cheio de projeto real. Você acabou de me falar uns 3 filmes que você fez, enfim, e tá rodando. Agora eu queria falar também sobre o filme Nosso Sonho, né, que conta a história de Claudinho Buchecha, e que eu acho que muita gente está esperando muito por esse filme, assim. Você já tem alguma previsão? Já, como é que foi fazer? Como é que foi? Pô, cara, me falaram entre dezembro agora e janeiro, né? Porque tem distribuidora, tem muita coisa grande, né? Acho que é cinema, é a primeira janela, depois acho que é Telecine, se eu não me engano, a terceira eu não posso comentar ainda, porque está em sigilo, mas me falaram aqui, ainda tem que manter em sigilo, porque pode mudar alguma coisa. Entendi. Mas o Nosso Sonho é um sonho mesmo, é nosso sonho, né? No plural mesmo, não é nem singular. Porque eu era muito fã de Cláudio Bochecha, muito fã. Na verdade sou, né? O Bochecha ainda é uma pessoa próxima a mim, que se fala bastante, mas era algo inimaginável, né? Moleque da favela, eu morava na época, acho que no Caju, né? Eu morei no Caju, na Maré, mas essa infância mesmo que eu curtia muito Claudinho Bochecha era no Caju, onde tinha uns baile funks que caíam balões, festa de espuma e tudo. Era uma nostalgia isso aí. Tô velho, fiz 36 já. Acho que eu devia ter uma 10 na época. E eu falo, cara, passar esse tempo todo e agora tá contando essa história junto com o Eduardo Albergaria, o Léo Ed, que é o produtor executivo, o Eduardo Albergaria também assina a direção, e eu assino junto com ele, de uma grandiosidade. Quando eu fiz o Quero Ser Feliz, que foi meu primeiro projeto, que é baseado no Rap da Felicidade, tá? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente. Enfim. E aí eu fiz esse projeto foi pro mundo, né? Ganhou muitos prêmios, abriu a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Nova York, né? Então foi tipo uma coisa bem... A Globo me convidou para dirigir algumas coisas na Globo, escrever algumas coisas lá na Globo. E aí o Eduardo Albergaria, que é o sócio lá da Urca Filmes, viu esse projeto e me convidou para uma reunião, a gente conversou, ele falou sobre a história do Claudinho Bochecha, ele falou, cara, eu sou branco, eu sou privilegiado, sou rico, eu quero contar essa história, mas eu não posso contar essa história sozinho. Legal. E eu queria que você me ajudasse no roteiro. E aí eu dei umas vistas no roteiro, mudei muita coisa. Isso foi em 2018, se eu não me engano. Tem tempinho. 19, eu não lembro. Tem um tempinho, assim. Acho que foi 18, 19, no começo do 19. E aí, com isso, pandemia, aquilo tudo se passou. Uhum. Eu estava em São Paulo, estou em São Paulo nesse momento, estava em São Paulo fazendo um trabalho. E eu vi que estava começando as filmagens e eu questionei. Falei, pô, e aí, cara, não me falou mais nada e tal. Aí ele, não, cara, quero ter uma reunião com você.
foi pro Rio, a gente foi ter uma reunião, já tinha começado as filmagens, tinha uma semana já de filmagem. Ele falou, cara, eu quero que você esteja no filme. Eu falei, cara, você foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade grande, assim, depois do Quero Ser Feliz, né? Muita gente fala, mas a primeira oportunidade real foi o Eduardo que me deu. E aí ele me convidou para ser o diretor assistente dele. O que é o diretor assistente? As pessoas confundem com assistente de direção, não tem nada a ver com assistente de direção. Eu dirijo junto com ele. Só que a grande diferença do diretor assistente para assistente de direção é que eu dirijo planos, eu dirijo os atores, eu dirijo as concepções todas, mas eu não tive na pré. Eu não pensei, ele vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Tem que ser numa casa assim, tem que ser no morro, tem que ser numa ladeira. Eu não pensei em nada disso. Entendi. Ele fez toda a pré, junto com a equipe. Eu entrei para estar somente eu e ele, pensando em concepção. Como é que o diretor, como é que o ator tá ali? A fotografia, não, cara, acho que é melhor a gente vir daqui. É melhor botar chuva, não, aqui não. Vamos descer, vamos fazer lá. E os atores confiaram muito por ver um semelhante deles ali também, no lugar de liderança, né? Porque, o filme fala sobre periferia, sobre uma negritude dos anos 90, onde as oportunidades eram muito escassas até. E para você vencer naquela época, se hoje é difícil, imagina naquela época. Então o elenco me abraçou de uma forma muito potente, onde a gente conseguiu contar, o Eduardo me ouviu o tempo todo, em nenhum momento ele se colocava acima, como eu sou o diretor geral aqui, você tem que calar a boca, ou nenhum momento. Toda vez que eu falava, ele ouvia, toda vez que ele terminava um plano que eu não falava quase nada, ele olhava para mim e perguntava, e aí? O que você achou? Continuamos ou não? Aí eu falava, vamos continuar. Ou ele olhava para mim e eu falava, não, cara, vamos fazer mais uma, porque o ator não estava tão entregue, ou teve um problema técnico aqui para mim, e ele, então vamos fazer mais uma. Então, assim, foi muito importante para minha carreira estar dirigindo um filme tão grande com ele, assinando essa direção. O Léo Ed também, que é um cara incrível, que é o produtor executivo do filme, eu chamo ele de pai, né? Falei, e aí, pai? E aí, filho? Tem uma relação muito potente. E o Lucas Penteado, o Juan, Flávia, Tati Tibúrcio, esse elenco, Lelezinha, a gente virou uma família, Reinaldo Júnior, né? Rei Black, virou uma família que a gente se fala sempre, e eu torço muito que o filme tenha um sucesso. Ele fala muito de afeto, né? O Nando Cunha faz o pai do Bochecha. E todo mundo tá pensando muito na história do Claudinho Bochecha como a história do funk e tal. Isso existe também, obviamente, não tem como não existir. Mas o filme, ele fala muito sobre o afeto e a falta de afeto. O que faz com que que a maioria, né, de mães solos na favela, que muita gente não conhece nem o pai, tá ali mostrando que isso também pode ser um divisor de águas e pode permear o caminho da gente para o futuro. A nossa trajetória também é marcada por muitos insucessos. E o filme fala um pouco disso também. Legal, não é uma coisa também que a gente vai chegar no filme e vai ser tipo, previsível, tá bom, vai ser só a história do Claudinho Bochecha que a gente já, tipo, meio que conhece, vai ser mais profundo, né? Eu acho que vai. Então, em dezembro para janeiro, a gente pode meio que esperar. A ideia é por ali, exatamente. Eu acredito que deve ser janeiro, mas ainda pode ter uma surpresa de Natal aí, hein? Quem dera, a gente tá querendo. Né? Todo mundo tá falando bastante, cara. Sim, eu fui pesquisar sobre, né? Eu já sabia que poderia vir. Eu fui pesquisar, pessoal. Gente, jurar, uma das perguntas mais feitas no Google é qual é o dia que lança o filme do Claudinho Bochecha. Então eu falei, mano, eu tenho que perguntar, né, pro Júnior, pro pessoal saber que dia. Então, numa previsão aí, tomara que a gente receba esse presente de Natal em dezembro, né? Mas se vier em janeiro também, tá perfeito. Vai ser linda, né? E é legal que você falou, né, que você tá ali junto na direção. Você tem um trabalho de direção de roteirista também, né? E de ator. Porque o de roteirista você colaborou ali na série da Netflix, que é a Toca. E eu queria te perguntar como é que é permear por todos esses lados, assim, né, da arte. Porque isso te faz, acredito, que um artista completo. Você saber todos os direcionamentos e trabalhar nisso. Como é que é pra você? É bom e ruim, né? Porque ele também fica se cobrando pra caramba. Sim. Nesse momento eu tô escrevendo um longa que o Fernando Meirelles vai produzir, né? Então eu tô lá na O2. Essa semana eu vou ficar trabalhando muito na O2. E o Fernando disputou o Oscar pela Cidade de Deus, 2 Papas, é um Globo de Ouro. Então um vencedor aí. Ele fala que ele é superestimado. As palavras dele, né? Quando eu falo, a gente conversa assim, ele brinca com isso. Mas para mim é uma honra. Eu comecei a escrever e dirigir pela necessidade de me ver. Acho que essa foi a grande questão. E foi muito sem querer. Tá? Não foi nada pretensioso, tipo, vou escrever e dirigir. Nunca teve isso, assim. A primeira vez que eu escrevi, de fato, era na Parafernália, que eu fui da Parafernália e comecei a escrever, mas era totalmente despretensioso, era uma brincadeira de jovem para, tipo assim, eu quero fazer graça com tal coisa. Só que os vídeos que eu escrevi eram os vídeos virais, que tinham, tipo, 12 milhões, 20 milhões de visualizações.
E era muito doido, porque eu falei, cara, essa é uma brincadeira que eu faço com meus amigos aqui, sabe? E aí o Felipe Neto e o Daniel Cury, César Maracujá, Lucas Salles, que eram pessoas mais próximas, falaram da Toca, que era, né, foi o primeiro projeto da Netflix, na verdade, né? Foi um projeto promissor, mas, cara, a gente escreveu de qualquer jeito. Eu falo por mim, assim, porque a gente era muito jovem. Então a gente não tinha noção da dimensão que era. A Netflix estava chegando, era uma coisa muito embrionária, inovadora, se a gente tivesse noção do Não que era. sabia E que acho era que eu... tanto certo assim, né? Cara, muito doido, porque isso deve ter tranquilamente seus 15 anos, assim. Sim, com Né? certeza. 15 anos, 10 anos, entre 10 a 15 anos. Porque se tivesse noção de fato do que era aquilo, e se a gente tivesse mais empenhado, a gente estava num case de sucesso, todos nós, né? Acho que o Rafael Portugal foi o que se deu melhor desse grupo aí. Mas a gente tá. E o Felipe Neto, obviamente, né? O Felipe Neto Não, mas vocês seguiram caminhos diferentes, assim, né? Cada um foi para um caminho, né? O Rafa Eu tá mais decidi no humor, parar. você tá em É, filme, tá na direção. então, é engraçado, porque eu falei muito com os meninos na época, falei, cara, eu tinha muito medo porque eu fazia muita comédia. E não tinha muito negro comediante na época. Eu sabia que eu ia virar aquele nicho também. E eu falei, pô, cara, eu quero fazer outras coisas também, eu não quero ficar estereotipado, não que seja... É legal, tipo, o que o Rafa faz. Pô, eu amo, o Rafa é um dos maiores comediantes do Brasil, que está do mundo, fazendo, Fabinho Porchat, Lucas Salles, César Maracujá. Mas eu queria fazer filmes de drama, eu queria fazer filmes com questão de promoção de igualdade, tudo. E senão, quando você faz, você não vê o Fábio Porchat fazendo filme de drama ou algo ligado à promoção de igualdade, o próprio Rafael Portugal, mas eles são cases de sucesso, de muito dinheiro. Paulinho Vieira também, que é um outro grande parceiro, amigo, que faz um sucesso danado. Essa galera toda é da mesma época da gente, então todos eles estão voando e eu estou em outro lugar. E eu comecei a escrever, eu fiz um festival chamado Home Theater, que era um festival internacional de teatro dentro de casas, que era do Marcos Faustino, que hoje acho que ele é secretário de cultura, alguma coisa assim. E aí a ideia era, você vai criar algum espetáculo na casa de alguém. Então eram 10 participantes do nosso lado, 10 ou 15 participantes do nosso lado, atores de experiências diversas, hemogênicas. A gente conhecia pessoas que a gente nunca viu na vida. E eles escolheram a Cidade de Deus na primeira fase, que eram moradores da Cidade de Deus. E aí a gente conversava com esse morador durante 1, 2 horas, assim, gravava, que nem você está gravando, para saber um pouco. E aí veio o Kerry Michael, que era um diretor da Royal Strangford e da Royal Shakespeare. Veio de Londres para ensinar um método para a gente. Ele falou, essa entrevista que vocês fizeram, ela vai ser porque vocês vão montar um espetáculo sobre essa pessoa, através do que você ouviu dela na casa dela, para os convidados dela. Eu, como assim, velho? Como é que a gente vai fazer isso? Você tem 5 dias. Eu, como é que é 5 dias para montar um espetáculo? Era assim, aí ele montava, ele ensinava uma linha do tempo, onde você separava começo, meio e fim dessa história que eu ouvi, tipo, da Pietra, e eu tive que construir uma história. E cada um foi construindo um tipo de história. Ali eu escrevi, todo mundo fala, eu vou imitar a Pietra, como ela fala, o jeito que ela tá vendo, eu vou fazer o cachorro da Pietra, eu vou fazer a mãe da Pietra, cada um ia no lugar. E eu fiquei pensando nas minhas loucuras e falei, vou fazer o alter ego da Pietra. Né? Legal. E aí eu fui nessa loucura, fazendo todo o inconsciente e o consciente dessa pessoa, e tinham premiações. Eu ganhei durante 3 anos seguidos o prêmio de melhor ator e autor desse festival, que era um festival com gente do Chile, da Argentina, da Bolívia, do Brasil, gente de todos os cantos. Eu falei, pô, cara, a partir disso eu entendi que eu podia ter esse lugar de escrita, de concepções. E aí eu fui pro mundo, pegando alguns fragmentos desses espetáculos que eu tinha escrito para as pessoas, pedindo liberação. Eu comecei a rodar o Brasil e comecei a ganhar muito prêmio em espetáculos diversos. E aí eu falei, cara, aí eu fui pro mundo criando narrativas para mim. Sim. Porque o negro... Eu só me chamavam para fazer bandido, né? Bandido, traficante, o cara marginalizado. Aquela coisa bem estereotipada que... né? Exatamente. Aí eu queria contar outras narrativas. Então, eu entendi que eu posso contar outras histórias, posso criar outros pontos de vista sobre, de repente, aquela mesma história ali. E aí agora eu tô, aos poucos, começando a escrever mais, a dirigir mais, dirigindo clipe, publicidade, cinema. Isso está me dando também uma autonomia, né, para eu também ser mais respeitado. Eu vejo que até os diretores, os produtores de elenco hoje falam comigo, tipo, e aí? Porque antigamente era, nossa, mais um ator aqui querendo pedir trabalho. Eu falo, vocês precisam de mim, é claro que eu quero oferecer meu trabalho. Hoje não. Hoje eles que me procuram, graças a Deus. Boa. E é legal a gente falar sobre isso, porque
assim, dá para ver nas suas redes sociais, dá para ver por meio de você que você luta muito para combater o racismo e também para a gente ter igualdade na nossa sociedade, né? E eu queria muito falar com você sobre os seus projetos, porque eu vi no seu Instagram que você tem o projeto Nosso Legado. O que é o Nosso Legado? Como é que as pessoas podem participar, apoiar, enfim, você pode explicar um pouquinho? Na época que a gente fez o Quero Ser Feliz, para exibir na Globo, tinha que ter um vínculo com alguma ONG, alguma organização sem fins lucrativos. A gente conseguiu o apoio de algumas e a gente construiu, na época, o Nosso Legado. A gente ficou pensando qual o nome seria um nome bacana porque não é meu, não era nada o legado, então a gente pensou no nosso por ser algo que as pessoas também pudessem participar. E aí, com isso, ela foi se denominando. Tem um site, né, nossolegado.org, a gente criou essa organização, e ela é pautada em criação de produtos audiovisuais em promoção de igualdade, né, pautados em conteúdos de impacto. E eu tenho construído outras narrativas, estou tentando também, junto com a galera internacional, agariar verbas para poder fazer, né, tudo tem um custo para se fazer, e entendendo, só que aí o mundo vai tomando a gente, como era eu e outra pessoa, essa pessoa hoje a gente não tem mais vínculo, porque ela foi para outro setor também, seguir trabalhando com outras questões sociais, mas num vínculo mais corpo a corpo, né? Uhum. Eu fiquei meio que sozinho inicialmente, mas eu tenho a parceria do René Silva, do Marcos Ribeiro. Só que é isso, eu tô fazendo muito filme, tô escrevendo, as coisas vão tomando a gente. E o Nosso Legado virou meio que uma produtora, que está começando, mas obviamente o foco dela primeiro vai ser sempre conteúdos pautados nisso. Eu tenho um projeto que está embrionário ainda, que na verdade nem embrionário, ele está um pouco maior do que um embrião, que é o Maniafetos, que é manifestos de amor, manifestos de amor, que eu pego uma galera, diversa também, falando um pouco sobre questões pessoais. Eu fiz o primeiro com o Lucas Penteado, né, já, meio que um trailer, um teaserzinho do que pode ser, e a galera ficou muito interessada lá nos Estados Unidos de apoiar esse projeto para que ele fique maior. Então, assim, eu quero também trazer parcerias, eu quero trazer pessoas trans para estarem escrevendo ou dirigindo algum conteúdo junto, mulheres à frente falando de questões sociais da questão da mulher, pessoas com deficiência falando sobre inclusão. Tem amigos que são surdos e são grandes referências surdos, como o Léo Castilho. Então, quero também expandir isso. Refugiados também. Porque o Nosso Legado não é só pautado em questões de negritude, como eu falei. Ele é pautado numa promoção de igualdade no geral. A gente pensa em democratizar esses espaços também, esses acessos. E os planos futuros de Júnior Vieira? O que você está preparando para a gente aí? Enfim, nos próximos meses, anos, você já tem algumas coisas que você pode contar pra gente? Sim, eu vou começar um novo processo de um filme agora lá em Minas, do Luiz Gustavo, No Som do Silêncio, é um filme de distopia, falamos sobre a questão do governo e sobre tudo, né, tudo que a gente está passando. Começo agora em meados de outubro indo para lá, para Minas. Acabei de terminar esse do Madame do Rocher, que foi um filme importante. Fiz o Lima Barreto também, num projeto de um podcast lá da Instituto Moreira Salles, que é meio que uma série audiovisual. Tem uma questão com o Carlos de Andrade, que produziu O Último Animal, num projeto que é uma série de áudio mesmo. Vai ser uma série de áudio que está também em moda, não posso falar muito ainda, porque a gente está entendendo. E estou escrevendo tá no processo, mas tem uma coisa bem legal vindo aí, inovadora, com uma galera legal, com a Isabel Filardes, e outros nomes bem, bem importantes juntos já. Eu estou escrevendo esse roteiro desse filme chamado Morro Junto, que é um filme produzido pelo Fernando Meirelles, eu escrevo junto com o René Belmonte. Tem uma produção bem legal já, é para HBO Max, o filme. Legal. Então, estou nesse processo também divulgando isso. Tem outros processos, a gente espera respostas, né? Mas tenho trabalhado no 20 Gramado, e foi muita coisa junto, né? Negritudes 22, é porque eu emendei o Negritudes 22, eu já emendei dirigindo Nosso Sonho, depois já vim fazendo esse filme, fazendo outros filmes, e tô feliz com isso. Por enquanto é essa questão, e eu quero continuar trabalhando, né? Fazendo filme, fazendo séries, ou novelas, ou espetáculos teatrais, ou à frente ou atrás das câmeras, ou no palco, ou criando junto. Então, tô aqui. Júnior, assim, de verdade, eu quero te agradecer mesmo. Eu amei conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história. Obrigado. Aprender com você também, porque eu acho que cada entrevista que a gente faz, enfim, é uma troca, né?
Então, obrigada de verdade. Quando você tiver com uns projetos, né, que estão no papel, indo, enfim, para o mundo, fale com a gente está aqui para abrir portas, dar espaço ainda mais para o seu trabalho. E obrigada, de verdade, foi um prazer mesmo. Sucesso para você. Pô, eu te agradeço, cara. Você é uma pessoa super cuidadosa, super atenta e com vontade de saber. Tanto que tinha acabado o tempo. Você, não, deixa eu abrir outra porque eu quero saber mais. Sim. Não, é importante todo mundo saber, né? As pessoas que vão assistir, saber do que se trata, enfim, dos seus projetos, que eu acho que são projetos que influenciam bastante, mostram muito o que a gente pode aprender e expandir também o conhecimento da sociedade num todo.